Paz e bem, bom dia aos que já chegaram. Que Deus vos abençoe poderosamente. Nos encontramos mais uma vez para falarmos da Palavra de Deus, para ter o momento da devocional, momento de estudo. Meu desejo, como sempre, é poder compartilhar contigo um pouco do que Deus tem me dado. Meu desejo é ser instrumento de bênção em suas mãos, nas mãos de Deus, melhor dizendo, o desejo é poder abrir entendimentos, esclarecer algumas coisas bíblicas, fazer uma comparação com o tempo que estamos vivendo. E durante essas quintas-feiras, pelo menos ainda continua sendo as quintas-feiras, às 10h30, temos esse encontro aqui para estudarmos sobre a carta que Jesus Cristo, as cartas que Jesus Cristo revela a João na ilha de Pátimo, e que se encontra no livro de Apocalipse, a partir do capítulo 2. Então nós vamos ter esse tempo hoje para falar sobre a igreja de Esmirna. Na semana passada eu falei sobre a igreja de Éfeso, e hoje a gente vai estar falando aí sobre Esmirna. Então eu quero pedir que você compartilhe, você que está no Facebook, você que está no YouTube, no Instagram, convide outras pessoas para estarem conosco. E você que já está aí, me dê um feedback se o som está bom para você, se você está me ouvindo bem. Fala aí comigo para que eu tenha uma ideia. Ainda dá tempo de eu ajeitar algumas coisas, tentar fazer ficar melhor. Então me diga se o som está bom. Ale, fala aí se o som está bom, se está tudo ok. Hoje a gente está num outro lugar, aí eu quero um ambiente que a gente vai estar preparando aqui para esses momentos de estudo, de encontros virtuais. Também um cantinho para fazer as minhas reflexões. Hoje eu ainda devo fazer uma reflexão falando sobre a língua. Então após o estudo, Então eu quero pedir que você compartilhe, convide outras pessoas. A gente vai esperar um tempinho. Eu entrei um pouco atrasado, ajeitando as coisas aqui. Eu consegui, eu sou bom de esquecer, então eu consegui esquecer o meu óculos e o tablet lá na igreja no domingo. Como hoje nós temos culto presencial lá em Comendador Soares, e aí eu pretendo reaver o tablet e o óculos. Então assim foi para dar um jeito para a gente conseguir estar transmitindo por todos as três redes, Face, Instagram e YouTube. Então pega um telefone de um, ajeita aqui para o outro, enfim, mas aqui estamos, Então vou esperar aí mais 3 minutinhos para que você possa chegar, para que você possa convidar outras pessoas para estarem conosco, para compartilhar esse tempo. Estaremos estudando a igreja de Esmirna, a carta do apóstolo João, quando ele está na ilha de Pátimo, preso, e a gente vai estar estudando essa carta hoje, fazendo um apanhado histórico e tentando também trazer para os dias de hoje. Então fique aqui conosco, convide outras pessoas. Paz e bem, Ney, bom dia. Meu amado, eu vi que tem mensagem tua que eu ainda não olhei. Estou aqui na correria para ajeitar esse espaço aqui. E aqui eu vou dar uma olhada lá, tá bom, meu amado? Então, amado, compartilha aí, divulgue. Em 2 minutos a imagem não está nítida que o Ney falou. Eu vou tentar melhorar limpando-a, Vamos ver, vamos limpar ali a câmera e vamos ver. Melhorou, Ney?
Não, isso. Espero que esteja melhor. A imagem aí que o Ney falou que não estava nítida no YouTube. Então são essas coisinhas, né, que vai chegar uma hora que isso aí vai estar no automático para mim, mas limpar a câmera, né, essas coisinhas que tem que lembrar. E como eu falava, né, acabei esquecendo o meu óculos e o tablet lá, que era o que eu transmitia pelo Instagram, tive que pegar o celular da minha filha, deixei sem para transmitir, e aí tem que limpar a câmera aqui, ajeitar a luz, essas coisas todas, né, e a gente tem que se virar nos 30 para tentar fazer algo legal para vocês. Então vamos orar, né, já esperei, creio, o tempo necessário. Bia, bem, Deus abençoe, paz e bem. Então eu esperei o tempo, creio, né, necessário para que a gente compartilhe, convide outras pessoas para estarem conosco. Então vamos orar nesse momento. Já aproveito, perdão, para pedir a vocês que tenham paciência comigo na leitura, porque meu óculos, perdão, ficou lá em Comendador Soares. Carlos Soares, abençoe. Mais ou menos o que, Ney? Fala aí para mim. A imagem, o som. Conta aí para mim antes da gente começar propriamente dito. Eu vou orando enquanto o Ney responde ali. Vamos orar. Pai, eu necessito da tua sabedoria, eu necessito da tua revelação, eu necessito do teu entendimento, eu necessito da tua misericórdia. Eu necessito, Senhor Deus, que o Senhor me dê unção, porque senão de nada adianta. Não pode ser somente letras, mas tem que ser a revelação, a atuação, a unção do teu Santo Espírito, a falar aos corações, a fim de que promova vida, graça, paz àqueles que ouvem. Em nome de Jesus, que eu possa ser um instrumento em tuas mãos, que a tua glória se manifeste, que vidas sejam abençoadas, que dúvidas sejam tiradas, e que em nome de Jesus Cristo esse momento seja um momento de edificação, seja um momento de edificação e revelação de que só o Senhor é Deus. Em nome de Jesus, consola os que precisam ser consolados. Senhor Deus, cura os enfermos, entra com providência aos necessitados economicamente. Em nome de Jesus Cristo, opera, Senhor Deus, para prover para cada família, para cada, Senhor Deus, casal, para cada filho. Em nome de Jesus, capacitam, Senhor Deus, ajudam as crianças que muitas estão com dificuldade de estudar em casa, de estarem, Senhor, ainda vivendo a quarentena. Meu Deus, capacita, dá paz a essas crianças, dá aos pais sabedoria e paciência para lidar com esse momento. Senhor da vida, nós precisamos da tua graça, precisamos das tuas instruções, precisamos, Senhor Deus, do teu socorro sobre cada necessidade, sobre cada área. Ó Deus da glória, seja o refrigério da nossa alma, seja o socorro bem presente na angústia. Estabelece, Deus, a tua paz sobre cada casa, sobre cada lar, sobre cada família. Eu peço, Pai, que assim seja, em nome de Jesus Cristo. Amém. Né? Mas, o Ney falou da imagem, né? Aí eu não sei, Ney, porque só se eu colocar a luz aqui mais forte, talvez melhore, né, um pouco. A minha filha que domina isso mais do que eu, e sabe colocar, né, bem melhor. Eu vou fazendo aqui o que dá, que eu tinha que ter dado um golpe na luz um pouco para mim. Né? Mas aí estamos, e então vamos estar lendo Apocalipse 2, dos versos 8 ao 11. Ao anjo, Apocalipse 2, do 8 ao 11. Ao anjo da igreja em Esmirna escreva: estas são as palavras daquele que é o primeiro e o último, que morreu e tornou a viver. Conheço as suas aflições e a sua pobreza, mas você é rico. Conheço a blasfêmia dos que se dizem judeus, mas não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não tenha medo do que você está prestes a sofrer. O diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los, e vocês sofrerão perseguição durante 10 dias.
seja fiel até a morte, e lhe darei a coroa da vida. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de modo algum, sofrerá a segunda morte. Amém, amados? Esta é a carta, né? Que é a segunda carta que João escreve pela revelação que ele tem de Jesus Cristo a ele. E a primeira, repito para quem está acompanhando hoje, a primeira a gente falou sobre ela na semana passada, está aí nas plataformas, tanto YouTube como também do Facebook e deixa aberto, do Facebook e também do YouTube, Instagram. E hoje a gente vai estar falando um pouco sobre essa igreja, a igreja de Esmirna. E eu quero fazer a gente ter uma ideia melhor sobre a igreja, sobre como nasceu essa cidade, essa igreja. A cidade de Esmirna, segundo os estudiosos e principalmente o pessoal da arqueologia, vai dizer que Esmirna ela nasce na época de Davi, 1000 anos antes de Cristo. E interessante que isso é bom que você preste atenção, que Esmirna ela vai sofrer algumas perseguições, algumas destruições. E historicamente, além de destruições de guerra, Esmirna ela sofreu com terremotos, com massacres. E Esmirna ela em 1000 antes de Cristo, na época de Davi, ela é construída, ela é erguida, essa cidade. 400 anos depois ela deixa de existir, ela é destruída. 200 anos depois, antes de Cristo, 200 anos antes de Cristo, ela de novo ela é reerguida. E dentro das cartas, das 7 cartas que nós temos, que aqui consta, né, da revelação que Jesus Cristo dá a João, Esmirna, a gente poderia dizer que ainda existe, que está na Turquia, Ásia Menor, e hoje ela se chama Izmir. Né? A cidade hoje, onde era Esmirna, é Izmir. E Esmirna quer dizer aroma suave, cheiro suave. E o interessante, quando nós pensamos em suave, está muito longe de ser algo de lutas, de guerras, de massacre, porque nome diz suave. Mas dentro da própria população, da realidade do povo, eles não viveram momentos suaves. E a gente vai estar falando isso durante esse período que estivermos aqui juntos, nós vamos falar sobre isso. E Esmirna, ela também disputava com Pérgamo e Éfeso como a cidade que mais despontava da Ásia e do Império, até do Império Romano. Né? Os historiadores dizem que ela era linda, 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 linda. Era uma cidade de alto comércio e por causa disso era uma cidade muito rica. Dizem que assim as maiores ruas construídas na época do Império Romano, ruas mesmo, estradas, se encontrava em Esmirna. Esmirna, ela tinha no centro nela de Pagos, de Árago, um centro comercial de Árago, era onde o pessoal não só comprava e vendia, mas também era onde tinham os debates filosóficos, os debates da religião, né? A feira, vamos dizer assim, era o lugar do encontro, era o lugar das novidades, tanto da área filosófica, como as novidades também no que concerne a religião, a fé. E Esmirna, de suas características, ela também era uma cidade onde tinha tipo a nossa Olimpíada. E isso a gente vai ver aqui, por favor, também grave isso, quando fala de coroa, porque o vencedor das Olimpíadas, lá na disputa, eles recebiam uma coroa de louro, né? E louro ele perece. Então o Senhor Jesus falando para a igreja de Esmirna que lhe daria uma coroa nos céus, uma coroa de glória, não mais uma coroa que perece, não mais uma coroa que dura somente um tempo.
Então, Esmirna, ela era um lugar muito rico, era uma cidade muito bonita, era uma cidade que disputava para saber qual era a cidade de maior potência, de maior beleza, de maior influência para o Império Romano, né? Inclusive, eu preciso que você vá gravando essas coisas. Inclusive, durante os 200 anos, quer dizer, a gente poderia dizer 100 anos antes de Cristo e os outros 100 após Cristo, né? Já na nossa era, Esmirna era considerada a cidade mais fiel a Roma. Ninguém tinha tanta fidelidade como tinha o povo de Esmirna em relação a Roma, fidelidade aos impostos, fidelidade em adorar os deuses que Roma impunha para que adorasse, fidelidade em todas as crenças, fidelidade a entender e não abrir mão de que o imperador, na época que João vai para a prisão na ilha de Pátimo, né? E essa ilha era lugar dos escravos, lugar dos criminosos, Sandra, Nelson, sejam bem-vindos, Deus abençoe, Anísio. Era o lugar dos escravos, era o lugar dos presos, quer dizer, presos escravos, presos naturais, e é para esse lugar que João ele é levado como prisioneiro, e na cabeça do imperador Domiciano ele deveria ter dito, né? Agora a gente vai acabar com esse homem, agora esse homem não vai mais pregar o evangelho. E a gente conhece a história, nesse lugar que Marilene, Roberto, Deus abençoe, paz e bem, é nesse lugar que parecia ser o fim, que era esse lugar onde o pessoal achava que tudo estava terminado, é nesse lugar que João recebe a grande revelação de Jesus Cristo, nas coisas que viriam naquele tempo e nas coisas que ainda continuariam a acontecer, né? Eu quero só pedir vocês para esperar um pouquinho, que eu estou com problema na conexão, vou tentar colocar aqui um cabo. A Beca está por aí? Então, amados, o que eu quero que vocês entendam, por favor, vou fazer um resumo do que eu falei. Esmirna, segunda carta que João recebe. Pegar o cabo de 5 metros que está ali dentro para eu colocar lá e colocar aqui no notebook. Está aqui nesse móvelzinho aqui. Esmirna é essa cidade cintuosa, é a cidade onde os escritores vão dizer que era a cidade mais linda da época. Era uma cidade muito rica, era a cidade das Olimpíadas, era a cidade que, como Domiciano tinha exigido que chamasse o rei de Deus, né, que cultuasse ao imperador como se fosse Deus, que o imperador exigiu isso, e Esmirna é essa que obedece, que cultua o imperador, adora o imperador como se ele fosse Deus, que foi uma exigência do imperador Domiciano. E essa cidade, segundo os históricos, nasce nessa cidade a igreja, que aí você teria que abrir em Atos 19:10, e eu não vou abrir, que você que chegou depois, eu peço desculpa, eu não vou abrir porque eu estou sem o óculos, né? Meu óculos esqueci na igreja. Mas lá em Atos 19:10 está escrito desta maneira, está escrito que Paulo pregando em Éfeso, o povo de toda a Ásia ouvia sobre as maravilhas que Paulo estava pregando e que Deus estava fazendo através de Paulo. Então tudo faz crer que essas igrejas todas que nós encontramos na Ásia, não somente as 7 que tem aqui, mas outras 2, elas nascem da pregação de Paulo em Éfeso. E é nesta pregação de Paulo em Éfeso que nasce a igreja de Esmirna. E essa igreja de Esmirna, ela é uma igreja marcada por uma enorme fidelidade ao imperador. E além dessa enorme fidelidade ao imperador, há diversos cultos pagãos, e ela é muito rica, ela tem muito dinheiro, é uma cidade muito próspera. A gente precisa entender essas coisas
para entender a revelação que João está recebendo. Por quê, amado? Uma coisa que nós precisamos entender, que o Senhor nosso Deus, ele se revela a nós dentro do nosso contexto, dentro da nossa realidade, dentro daquilo que eu e você conseguimos compreender. Eu costumo dizer que se Jesus viesse hoje, ele usaria as linguagens da internet, né? Ele usaria check-in, check-up, ele usaria byte, né? Ele usaria giga, ele usaria essas expressões da informática, porque é o que nos move hoje em dia, né? Selfie, entre tantas outras palavras que nós poderíamos aqui estar falando. Jesus iria usar esses exemplos. Quando ele vem na época em que ele, né, que o verbo se fez carne e habitou entre nós, na época que Deus se faz homem, ele usava aquilo do que o povo estava acostumado, ovelhas, pastores, né, trigo, joio, a poço, que era algo muito comum naquela época. Então Jesus, ele sempre se revela ao homem na linguagem que o homem pode entender. Inclusive, eu participei, né, de uma live, né, do convite na segunda-feira passada, que era, o nome é Na Roda dos Esclarecedores, e coube a mim falar sobre se Deus se arrepende. E uma das coisas que eu falo é isso: a gente tem que entender que há linguagens que elas são puramente humanas, que elas não alcançam aquilo que Deus de fato revelou ou mostrou. Eu vou dar um exemplo. Paulo, e eu falava isso nesse debate, né, nessa live, onde Paulo, ele fala que ele viu coisas que não daria para ele explicar, né, não daria. Mal comparando, né, quando você vê um lugar muito lindo, ou então você vê algo muito chocante, você diz assim: eu não consigo expressar o que eu vi. Porque se o lugar for muito lindo, talvez você vai tentar explicar e vai empobrecer o lugar, porque a nossa língua, nosso idioma, às vezes, não alcança a beleza do lugar que a gente viu, a gente quer se revelar, que a gente quer se referir. Então, quando Jesus dá a revelação a João, ele está falando sobre Esmirna dentro da realidade de Esmirna, dentro do que Esmirna dentro do que aquela igreja vive. E é dentro disso, é sobre isso que eu quero falar. Conseguiu colocar aí, filho? É sobre isso que eu quero falar contigo nesse momento. Vamos lá. Ao anjo da igreja em Esmirna, versículo 8, escreve. Aí vai lá. Estas são as palavras daquele que é o primeiro e o último, que morreu e tornou a viver. Eu quero que você entenda algumas coisas. Por que Jesus está falando isso? Eu sou o primeiro, o último, morreu e tornou a viver. Porque uma das coisas que caracterizou o povo daqui de Esmirna era a morte. Os historiadores, e aí a gente teria que falar sobre cada imperador, e eu não vou me ater a isso porque viraria mais uma aula de faculdade ou algo do gênero, mas pelo menos 10 imperadores, Trajano, Dércio, Domiciano, foram imperadores horríveis. Parecia que cada vez que um substituía o outro, ele conseguia ficar pior em relação aos cristãos. Um chega a dizer que os cristãos, falar que era cristão era pecado capital, era um crime capital, deveria ser levado à morte. E vem outro e diz: olha, eu quero que matem aqueles que declararem cristãos, eu quero que destruam o lugar onde eles se reúnem, eu quero que eles sejam queimados vivos. Então, sim, você teria que, eu repito, né, eu teria que falar sobre cada um dos imperadores que vão do começo da igreja até o ano 313, 312, que é quando Constantino sobe ao império, né? Ele se torna o imperador de Roma, que é quando ele vai e acaba com a perseguição. Mas até então, um imperador, ele
tinha mais sede do que o outro para poder destruir os cristãos, para poder acabar com os cristãos. E aí esse povo, ele conhecia a morte muito de perto. E os cristãos em Esmirna, para vocês terem ideia, dizem que tinha um templo lá no monte que media cerca de 170 metros de altura. Isso já no monte. E uma vez jogaram 800 cristãos de uma vez só lá, de cima desse monte para morrerem. Num outro momento, jogaram 1.200 cristãos desse monte para morrerem. Fora o fato do Dominiciano achar e dizer, ordenar, que só ele tinha que ser adorado e que ele tinha que ser adorado como um Deus. Agora tu pensas comigo, ser cristão numa cidade rica, onde o pessoal é individualista, onde o pessoal acha que já está bem, porque eles são muito ricos. Você ser cristão num lugar onde, se você disser que é cristão, você perde até o teu negócio, tua empresa. Eles mandavam fechar os comércios, eles te assassinavam. Você ser cristão no lugar onde o número de deuses, e a gente poderia falar, se você for ler sobre o Panteão, vai estar lá falando sobre a Cibele, que era uma das deusas, vai estar falando sobre os deuses gregos, de uma maneira geral. Eles estavam expostos e era uma ordem para eles serem adorados. E aí tem o próprio imperador, meu amado amigo pastor Valmir Alves, Deus abençoe. E eles eram venerados por ordem do imperador, e ainda mais o próprio imperador diz que ele tem que ser adorado como Deus. Pensa comigo, você conseguiria de fato ser cristão? Eu sou cristão, minha vida está em jogo e eu posso ser queimado vivo. Eu vou ser cristão no lugar onde, no momento que eu declarar que eu sou cristão, toda a minha família vai ser perseguida. Eu vou ser cristão no lugar que o próprio imperador diz que eu tenho que adorá-lo como Deus. Se eu não adorá-lo, eu vou morrer. Eu vou te perguntar, tu seria cristão nesse lugar? Tu serias cristã nesse lugar? Eu estou com vontade de fazer uma pequena reflexão, que eu já vou compartilhá-la aqui nesse estudo, mas depois eu quero fazê-la de maneira individual. Nós, seres humanos, temos uma tendência natural e sobrenatural de crer. Eu creio que Deus colocou essa nossa inclinação para ter fé em nossos corações, a fim de que nós possamos, nessa busca de fé, encontrar o próprio Deus, encontrar a Deus. E por que eu estou falando isso? Porque é muito raro você encontrar alguém que diz que não tem fé, que não creia em alguma coisa. É raro. A gente vai encontrar aí os que se dizem ateu, mas eu costumo dizer que até para ser ateu tem que ter muita fé. Né? Você conseguir não crer que um Deus criou toda a natureza, essa ordem que existe na natureza, esse limite que tem no mar, que a onda vai até tal lugar e não passa, o oxigênio que é o ideal para nós podermos sobreviver, enfim. Eu poderia falar aqui tantas outras coisas, mas vou me ater até aí. Mas nós temos uma inclinação natural para crer. Mas nós também temos uma inclinação natural para escolher o que a gente vai crer. Eu vou explicar. Tem gente que diz que crê em Jesus, mas quer servir a Jesus, quer ter Jesus da maneira que essa própria pessoa optou, e não da maneira que a Bíblia diz que tem que ser. As pessoas dizem que creem em Jesus, tem umas que até falam assim, não, eu tenho mais fé do que um montão de gente que está na igreja. Mas fé em quem? Porque ter fé em Jesus é viver o que Jesus falou, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado do meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Fé em Jesus é não permitir que eu e você tenhamos uma outra diretriz de vida que não seja a que Jesus Cristo revelou. Fé em Jesus de verdade, a fé no Cristo real,
É a fé que nos faz entender, crer e entender que Jesus Cristo é quem diz e eu obedeço. Jesus Cristo é quem manda e eu digo sim, Senhor. Mas nós vamos dizer que cremos e vamos dizer para Jesus a maneira que nós vamos crer. Por que eu estou falando tudo isso e você talvez diga, poxa, mas isso não tem nada a ver com o que está em Apocalipse? Tem tudo a ver. Jesus está dizendo, eu sou o princípio e o último. Se tu tens que crer, tem que crer em mim. Antes de tudo eu já era. Depois de tudo eu continuarei sendo. Não tem César, não tem Domiciano, não tem Trajano, não tem Nero. Quem é sou eu. E ele está falando para essa igreja que ele é. E aí o povo está sendo assassinado, fala que é cristão, está morrendo, estão colocando fogo nele. Mas ele fala, eu sou aquele que morreu e tornou a viver. Eu sou aquele que tem poder sobre a morte. Eu sou aquele que é a vida, que nem a morte pode me deter. Jesus está falando isso para esse povo. E Jesus, ao falar isso para essa igreja, ele sabe o que essa igreja está vivendo. E por ele saber que o que essa igreja está vivendo, é que ele traz essas revelações. É que ele traz para a igreja esse entendimento. E aí ele vai continuar. Vamos comigo. Conheço as suas aflições e a sua pobreza, mas você é rico. Gente, a gente precisa entender demais isso daqui. Olha o que ele vai dizer. Conheço as suas aflições, mas você é rico. Há hoje, principalmente a teologia da prosperidade, onde vai dizer que para ser cristão tem que ser rico, tem que ser próspero economicamente. E aí a gente vai numa luta muito grande de se achegar a Deus para poder ter dinheiro, para poder prosperar economicamente, para, tipo, aquele programa do Cacete e Planeta, né, o Tabajara, todos os seus problemas acabaram, né? Organização Tabajara. Então, um Chapolin Colorado, né? Que ele chegou e resolve tudo. Há essa concepção da gente que eu estou dizendo, por favor, de maneira geral. Eduardo, se tu vê minha filha aí, chama para mim, por favor. De uma maneira geral, a gente tem uma concepção de que ser cristão é ser rico. E nessa busca de ser rico, estamos nos tornando pobres espiritualmente. Nessa busca de sermos ricos, não estamos servindo a Jesus de maneira que Ele espera que sejamos, que sirvamos. Não estamos sendo de Jesus como Ele espera que sejamos. Não temos tido uma fé de ir com o Senhor Jesus até a morte. Não temos tido uma fé de negarmos todo e qualquer outro tipo de adoração que não seja a adoração ao único e verdadeiro Deus. Acho que a internet lá cá está desligada. O único e verdadeiro Deus. Vocês me perdoem eu estar falando aqui com a minha filha, porque ela tentou colocar o cabo da internet aqui, e eu acho que ela colocando o cabo da internet, meu Wi-Fi caiu. E eu acho que eu estou transmitindo pelo 4G, né? Pela a minha internet do celular. Então, por isso que eu estou fazendo essa interrupção para falar com ela, para dar uma olhada lá, porque eu acho que o Wi-Fi caiu. Conectou agora o Wi-Fi, né? Melhor, está conectando. Mas voltando no que eu estou dizendo, Jesus está falando para uma igreja, por favor, se eu conseguir alcançar o coração de vocês hoje, somente com isso aqui, eu já vou falar que valeu a pena estar falando sobre a igreja de Esmirna para vocês. E vou explicar de novo. A igreja de Esmirna, a igreja de Jesus que vive em Esmirna, está localizada num lugar, numa cidade rica, muito rica. Mas essa igreja, ela é pobre economicamente. Essa igreja era tão pobre economicamente, e um dos motivos dela ser tão pobre economicamente é o fato de que eu falei aqui, os cristãos vão se convertendo e eles são vistos como criminosos. Os cristãos vão se convertendo e vão colocando fogo neles, eles mesmos vivos. Os cristãos vão se convertendo e as pessoas,
são perseguidas, se tornam prisioneiras. E aí, quem tem comércio, deixa de ser o comércio. Por quê? Porque agora é um criminoso, porque agora é perseguido, porque agora é mal visto. Isto é, ser cristão em Esmirna é símbolo de virar criminoso e ficar pobre, porque você não consegue mais viver com liberdade. Você não é mais tratado como todos os outros são tratados. E é nesse contexto que Jesus está dizendo para eles: vocês são pobres, mas são ricos. Como é que pode? São pobres, mas são ricos. Conheço as suas aflições e a sua pobreza. Você é rico. Olha o que Jesus está dizendo. Diante a humanidade, vocês são pobres. E eu ainda vou muito além disso. Está Jesus dizendo que a tua dor, a tua tristeza, o teu choro não está oculto diante de Deus, não passa desapercebido diante de Deus. Ele conhece a sua dor, ele conhece a sua aflição. Às vezes, principalmente nessa fé de troca, nessa fé de teologia da prosperidade, nessa fé de barganha, nós vamos encontrar muitas pessoas falando que ser cristão tem que ser rico. E está aqui Jesus Cristo revelando, Licínio, meu amigo, um beijo no coração. Está Jesus revelando para o apóstolo João lá na ilha de Pátima. João aqui deveria ter seus 92 anos, 93 anos. Está Jesus Cristo falando para ele: João, fala para essa igreja de Esmirna, que é uma igreja perseguida, uma igreja que está em aflição, uma igreja que à medida que ela não me nega na adoração, não me nega na sua atitude, não me nega no seu testemunho, ela passa a ser perseguida, os cristãos passam a ser prisioneiros, eles passam a morrer, colocam fogo nele vivo. Está Jesus falando: eu conheço as suas aflições e sei que à medida que você se entrega a mim, você se torna pobre. Por quê? Porque agora você não tem direito ao teu trabalho, porque agora você é cristão. Mas vai Jesus e fala para esse povo: mas diante de mim você é uma igreja rica. Diante de mim eu conheço as tuas dores, sei que estão te perseguindo, sei que você no ambiente de um povo rico, de um povo próspero, você é pobre. Eu conheço tudo isso, e por conhecer, por saber que você não me nega, por saber que você não adora o imperador como se ele fosse Deus, por saber que você não vira as costas para mim, por saber que você sofre as aflições como um bom cristão, por saber que você dá testemunho de mim, eu te digo que diante de mim você é rico. Quantas pessoas ricas hoje, em nome de Deus, mas que são miseráveis diante de Deus. Quantas pessoas hoje que vão à igreja para enriquecerem, para poder ter dinheiro, e está Deus falando: você tem uma vida de sucesso economicamente nesse mundo, mas diante de mim vocês são pobres, são miseráveis. Paulo, um beijo no coração. Kátia, um beijo nessa família. Você está conseguindo me entender? Porque isso aqui, gente, se a gente parar para analisar, está Jesus falando para João, e para João falar para essa igreja: olha, vocês são perseguidos, a sua cidade já foi destruída, já foi massacrada, mas hoje a sua cidade é poderosa, é suntuosa, o comércio é muito grande. Eu sei que hoje, dentro daquilo que é uma estrutura de conquista, vocês estão bem. Deixa eu ver o que a Sandra escreveu. É lindo poder entender que quando mais cristãos eram mortos, mais cristãos vinham nascendo. Hoje, se aquele que se diz cristão não tem bens, não é um cristão próspero. Aí, não quero ser, deixa eu ver aqui, não quero ser mais cristão, assim derrotado, só o Senhor para fazê-los entender. É por aí, Sam, é por aí. E aí, nesses poucos versículos aqui, é isso que Jesus Cristo está falando para o povo de Esmirna. É isso que Jesus Cristo está falando para essa igreja de Esmirna. Ele está falando: olha, vocês estão num contexto de riqueza, mas por vocês serem fiéis a mim, vocês estão pobres. São pobres. Mas Jesus está dizendo: mas nada está oculto aos meus olhos. Eu conheço as aflições de vocês.
Eu conheço as dores de vocês. E ainda que outros possam escarnecer de vocês, ainda que outros possam zombar de vocês, está Jesus dizendo, eu digo para vocês que diante de mim vocês são ricos. E aí, como cristão, no tempo que eu tenho de evangelho, como pastor, eu falo para vocês, a gente tem muita igreja suntuosa hoje. A gente tem muita gente com dinheiro dizendo que Jesus é Deus deles. Mas eu quero dizer que não tenho medo de errar, que a esmagadora maioria desse povo está pobre. Está pobre diante de Deus. Está pobre diante daquele que não analisa o homem pelo que ele tem, mas sim pelo que ele é e pelo que ele é diante de Deus. Está pobre diante daquele que não nos chamou para ter, mas nos chamou para ser exemplo, bom perfume de Jesus na terra, dar um bom testemunho daquele que era, que é e que há de vir. Não adorar nenhuma outra coisa, nenhum outro ser que não seja o próprio Jesus. Há pessoas que por causa de um emprego, há pessoas que chamam Deus de Deus, mas por causa de um emprego dão um jeitinho, se deixam ver pelas as artimanhas para poder não perder o emprego, ou para poder alcançar uma promoção. Há pessoas que dentro da igreja já viraram saduceus. Eu falei, quando eu falava aqui sobre o Sermão da Montanha, eu falei sobre os saduceus que se envolvem tanto com cargos, com políticas eclesiásticas, que deixam de crer de fato quem é Deus e quem é Jesus Cristo. Perdemos isso, amados. Perdemos isso. E por perdermos isso, nos tornamos ricos para esse mundo e nos tornamos pobres diante de Deus. Vamos continuar aí. Aí ele fala, nada está oculto, eu conheço a tua dor, eu conheço o teu sofrimento. Aí ele vai falar, conheço a blasfêmia dos que se dizem judeus, mas não são. São antes sinagoga de Satanás. O que Jesus está falando aqui? Jesus está falando que no meio de vocês tem aqueles que são judeus, que tinham que ser os que apoiam vocês, porque aqui ele está falando sobre um povo grego, né? Esmirna, lá na Turquia. Está falando, hoje são os muçulmanos, né? Quem dominam lá, mas aqui a cultura é grega, o povo é grego. E está Jesus falando para a igreja de Esmirna, eu sei que aqueles que tinham que te apoiar são aqueles que te caluniam, são aqueles que te entregam aos governantes, são aqueles que denunciam a fé de vocês, são aqueles que dentro de um tribunal vão contra vocês. Está aqui Jesus falando, olha só, esses que dizem ser da mesma fé, é que estão dando me perdoa a expressão, mas estão dando uma banda em vocês, estão sendo traidores. Mas eu quero dizer, Jesus falando, para esses que assim tratam, assim vivem, eu quero dizer que eles são sinagoga de Satanás. Preste atenção comigo, ou preste atenção em mim. Pensa comigo. Hoje, eu tenho falado isso para muitas pessoas, e você não precisa necessariamente concordar comigo, mas é a minha interpretação. Como está difícil ser cristão dentro da palavra. Como está difícil você pregar somente a Bíblia, somente Jesus Cristo revelado na Bíblia, sem estar preso a modismo, sem estar preocupado com lucros, sem estar preocupado com ter nome, com ter sucesso, sem estar preocupado em se reunir na igreja e poder dizer, com os líderes e dizer, minha arrecadação é tanta, né? Cresci tanto, fiz tal construção. Como está sendo difícil, porque os de dentro da própria casa, que tinham que ser aqueles que te apoiam, tinham que ser aqueles que dizer, permaneça nessa vida de santidade, permaneça nessa fé, permaneça nessa vida sem fazer barganha com Deus, permaneça nessa caminhada de adoração ao Senhor, permaneça nessa caminhada de fidelidade a Deus, não levante nenhum outro altar, nem fora de você, e nem dentro de você, porque às vezes nós levantamos altares dentro de nós, começamos a adorar coisas que a nossa mente está dizendo para adorar aqui dentro. E está Jesus falando, olha só, se entregue somente a mim. E aí a gente vai para o contexto da igreja, da comunidade, da instituição,
E a gente vai encontrar pessoas que tinham que ser ajudadoras, que tinham que ser as que nos animam, se tornam pessoas que vão contra nós. Se tornam pessoas que nos denunciam para a religiosidade, para a eclesiastia, para os domínios. E aí Jesus fala, esses que se diz que são judeus, eles são a sinagoga de Satanás. Amado e amado, isso é sinagoga de Satanás. E aí eu não tenho como não lembrar de Mateus 7, que vai dizer que naquele dia muitos chegarão dizendo, Senhor, Senhor. E aí fala, então não expulsamos demônio, isso e aquilo. Jesus vai falar, apartai-vos de mim que não vos conheço. Nem todos que dizem Senhor, Senhor, herdarão o reino dos céus. Isso é muito forte. A gente precisa atentar para isso. E olha só, repito, uma igreja que é pobre numa cidade rica. Uma igreja que, se você declara ser cristão, você perde bens e pode perder a própria vida. Uma igreja, uma cidade onde os deuses dos panteões são enormes, né? Onde o paganismo ele impera. E Jesus está falando, eu conheço a tua aflição, eu conheço as suas dores, e sei que aí você é pobre, mas diante de mim você é rico. E sei que tem gente que está no teu meio e que te denuncia e que puxa teu tapete e que te joga para trás e te entrega até a morte, que em vez de te consolar, te acusa mais. Mas não esquenta a cabeça com esses. Esses são a sinagoga de Satanás. E aí ele continua, amados. Não tenha medo do que você está prestes a sofrer. O diabo lançará algum de vocês na prisão para prová-los. E vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. Olha só, o negócio está muito ruim. Vem Jesus falando, olha, eu estou vendo o que vocês estão vivendo. Diante de mim vocês são ricos. Sei que aqueles que estão ao seu lado, se você vai ler lá o Salmo 69, na profecia falando sobre Judas em relação a Jesus, vai dizer o seguinte, aquele que comia a mesa comigo foi o que me traiu. Está ele falando, esses que caminham contigo, que se dizem judeus, eu sei na verdade que eles são sinagoga de Satanás. E aí depois ele fala, mas esquenta não, o negócio vai piorar. Ele está dizendo que vai piorar, a perseguição vai ser maior, a prisão vai ser mais constante, vão dizer que vão morrer por causa de Jesus. Então Jesus falando, olha, não pensa que agora vai acabar esse negócio. E aí ele vai dizer, seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Mas antes dele falar isso, ele diz que vai ser cerca de 10 dias. Biblicamente, os teólogos, historiadores, eles entendem que quando se tem esses números, eles podem ser dias, anos ou etapas, né? Ou ciclos. Mas o que quer dizer é o seguinte, quando tem esse tempo aqui exato, o que está dizendo é o seguinte, isso vai durar um tempo. Há um tempo determinado por Deus. Não vai ser para sempre. Há um tempo da tua dor. Se você é fiel a Deus, se você suporta realmente as perseguições, as calúnias, se você não negocia a palavra de Deus, se você não negocia o Evangelho, há um tempo. Depois desse tempo vai acabar, porque entenda, Deus continua o Senhor da obra, Deus continua o Senhor do tempo, Deus continua tendo domínio, controle, a soberania sobre todas as coisas, Deus continua sendo o Senhor de tudo e de todos, Deus continua Deus, e aí ele está dizendo, esse sofrimento, esse período ele vai passar, são 10 dias, e aí alguns historiadores defendem os 10, na visão deles, os 10 piores imperadores que passam, né, sobre Roma em 300 anos, em 312 anos.
E é o que eu falei no começo, parece que sai um ruim, entra outro pior, e aí entra outro pior ainda, entra outro horrível em relação à perseguição aos cristãos. Mas quando chega no ano de 312, a perseguição termina. É claro, amados e amadas, que a gente vai falar que ela termina, mas depois volta. Eu costumo dizer que a vida de todos, mas principalmente de um cristão, é como quando você vai fazer um exame do coração, né? Vai fazer um eletro. Você vê que tem hora que dá umas rasgadas assim, e depois dá uma acalmadazinha, depois vem de novo. Isso é a vida do cristão. Tem o tempo da calmaria, tem o tempo das aflições, mas o que a gente precisa entender é que Deus está falando: eu tenho um tempo determinado para isso acabar. Eu tenho um controle, isso vai passar a pandemia, vai passar a dor. Seja fiel até a morte, mantenha-se firme no Senhor, porque isso vai passar. E aí ele fala: ser fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Lembra quando eu falei da coroa da vida? Lá era o lugar de Olimpíadas, era o lugar das disputas dos atletas, e era o lugar onde com muita glória eles recebiam uma coroa de louro, que com o tempo ia perecer, ia secar. E está Jesus falando: olha, esses aí estão aí com nome na televisão. Claro que não tinha, né? Estou aqui conjecturando, estou aqui fazendo um paralelo, atualizando o tema. Tem aí o nome nas redes sociais, tem tantos seguidores, mas isso vai perecer. Mas se vocês permanecerem fiéis, eu tenho separado para vocês a coroa da vida. A coroa da vida. Tem um homem chamado Policarpo, teve, né, melhor dizendo, um homem chamado Policarpo. E Policarpo, ele foi bispo nessa igreja em Esmirna. E ele começou a ser perseguido em Esmirna, até um momento que viram para os governantes, falam para ele que eles tinham que negar Jesus, e se eles negassem Jesus, se ele negasse Jesus, a vida dele seria poupada. E aí a Policarpo responde o seguinte: eu tenho 86 anos, até hoje, toda a minha vida, Jesus nunca me faltou, por que eu iria negá-lo agora? E aí o pessoal fala: olha, se você não negar, a gente vai colocar fogo em você vivo. E Policarpo vai e responde: por que eu me preocuparia com o fogo que vocês vão acender agora e vai durar somente um instante, somente um momento, somente um período? Antes vocês deviam se preocupar com o fogo eterno que tem preparado para aqueles que não reconhecem Jesus como Senhor e Salvador. Vocês tinham que se preocupar com esse fogo que arde para a eternidade. E se tu queres me queimar, então faça-o agora, apressa-te em fazê-lo. E a história conta que Policarpo, bispo, que se converteu através do apóstolo João, que tem essa revelação aqui em Apocalipse, na ilha de Pátimo, Policarpo morreu incendiado, colocaram fogo nele. Porque somente para um povo assim, que conhece essa história e sabe de fato quem é Jesus, que Jesus poderia dizer: eu sou o primeiro e o último, sou aquele que morreu, mas que viveu. E aí ele vai dizer: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Aqueles que têm ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. O vencedor de modo nenhum sofrerá a segunda morte. De modo nenhum sofrerá a segunda morte. Pensa nisso. Pensa se você conseguiria ser cristão hoje, vivendo a fé de perseguição, de perder teus recursos, de se tornar pobre socialmente falando, de botar a sua própria vida e da sua família em risco, se você conseguiria ser fiel a Deus
como o pessoal da igreja de Esmirna foi. Pensa nas dores que tu sente, que eu sinto, nas aflições que nós sentimos, como sentia o povo de Esmirna. Érica, Deus abençoe. Que o povo de Esmirna sofria. Se torna cristão e seu comércio é fechado. Se torna cristão e é visto como criminoso. Se torna cristão e é jogado de um penhasco. Se torna cristão e coloca um fogo em você vivo. Um lugar onde vários deuses são levantados e dizem que você tem que adorar. Você tem que viver na contramão do pessoal da cidade onde você vive. Na contramão mesmo. Tem que adorar o imperador e tu dizes, não, só vou adorar a Deus. Tem que adorar Cibele. Tem que adorar Diana. Tem que adorar tantos outros deuses pagãos que são levantados pelos gregos. E você fala, não, o único que eu adorarei é Jesus. Tem que adorar a posição social, tem que adorar ter rico para que o pessoal fale que Jesus está na tua vida. E você vai dizer, não, eu sou rico porque eu tenho Jesus na minha vida. E é onde Jesus vai dizer para João diz para esse povo que eu conheço as suas aflições, que são pobres, mas eu quero dizer que vocês são ricos espiritualmente. Amontoai os tesouros no céu, onde o ladrão não rouba, onde a traça não corrói, porque aonde tiver o teu tesouro, aí estará o teu coração. Esse povo dessa igreja de Esmirna não tinha posição social, não tinha posição, cargo eclesiástico dentro de uma instituição, porque o imperador tinha mandado queimar. Leia lá sobre Trajano, leia sobre o imperador Décio. Tinha mandado queimar os lugares onde eles se reuniam. Os escritos bíblicos, Décio tinha dito, queimem todas as escrituras bíblicas. O imperador Décio falou, queima tudo, queima as escrituras, destrói os lugares onde eles se reúnem, matam os cristãos vivos, aqueles que não quiserem me adorar, aqueles que não quiserem adorar os nossos deuses, matem esse povo. Esmirna era tão pagã que a cidade de Esmirna foi a primeira a levantar uma estátua para o imperador. Foi a primeira. E eu te pergunto, tu serias de fato fiel até a morte, tendo que viver uma situação dessa? Tendo que viver essas perseguições, essas dores? Porque hoje o que a gente vê é o paganismo aí. A pessoa pode falar, não, mas eu não tenho estátua na minha casa. Mas você adora poder, você adora fama, você adora a riqueza, você adora seu próprio eu, seu ego. Como eu falei, altares que às vezes levantamos dentro de nós mesmos, não são ídolos do lado de fora, são ídolos do lado de dentro. Adora ter poder, ter influência e faz de tudo para ter isso. E está Jesus falando para essa igreja, eu conheço as suas aflições. São pobres diante dos homens, mas são ricos diante de mim. E às vezes você vai e diz, não, mas vai passar. Agora, eu orei a Deus e vai passar. Aí vem Jesus e fala, olha, vai piorar. Ele se revela à igreja, diz, eu conheço vocês, estou acompanhando tudo, nada está oculto, mas eu te digo que vai piorar. A perseguição vai aumentar, as aflições vão aumentar, as prisões vão aumentar, mas vai Deus e diz, mas eu tenho o controle. Isso vai durar só um período de tempo. É só mais um pouquinho que há de vir, virá e não tardará. Está Deus falando, aguenta, permanece firme, porque aquele que for fiel até a morte, não vai receber uma coroa temporal, não vai receber uma coroa que murcha. Aquele que for fiel até a morte, receberá a coroa da vida eterna. Meu desejo é que a gente aprenda um pouco com a igreja de Esmirna. Hoje, eu mudei aqui de lugar e tive problema, não consegui transmitir
pelo YouTube, né? E já está acabando aqui no Instagram, mas a gente também está encerrando. Eu só vou dar anúncios agora, dizer que a princípio, quinta-feira, estaremos aqui de novo para falar sobre a terceira igreja de Apocalipse, às 10h30 da manhã. Se o dia mudar, eu comunico nas redes sociais. E avisar o povo de Comendador Soares, né, que hoje estaremos juntos com a graça de Deus, né, às 7h30, para cultuarmos ao Senhor, com todos os cuidados que temos que ter. Mas eu desejo muito que a gente olhe para a igreja de Esmirna e ver se a nossa fidelidade, a gente possa olhar e ver se a nossa fidelidade se compara com a deles. Que se de fato a gente entendeu a Jesus como eles entenderam, se a gente ama a Jesus como eles amaram, se a gente é fiel a Deus como eles foram, porque é para esses que o Senhor Jesus está dizendo: e dar-te-ei a coroa da vida. Que o Senhor nos abençoe. Eu confesso que fiquei aqui meio incomodado pelas coisas não saírem aqui na internet como eu gostaria, mas você que ficou conosco pelo Facebook principalmente, que tenha sido bênção para a sua vida. Que você possa fazer uma autoanálise de tudo que é pregado hoje em dia, de tudo que é comportamento dentro da religião, se ela se enquadra com aquilo que Jesus Cristo espera de nós. Porque esse povo era cristão na vida, porque até seus templos eram destruídos, lugar de reunião. Que Deus te abençoe. Vamos orar? Pai, que o Senhor manifeste a tua glória sobre cada irmão e irmã que está, esteve e aqui ouvindo e que ainda ouvirá. Que a sua graça nos alcance. Que em nome de Jesus Cristo o Senhor nos ensine a te amar acima de todas as coisas. Que em nome de Jesus Cristo o Senhor venha nos fortalecer. Que o Senhor venha, em nome de Jesus, nos arrebatar em amor por ti, em amor ao próximo. Que o Senhor não nos deixe negociar a nossa fé. Que o Senhor não nos deixe temer o homem, mas sim temer aquele que tem poder para, ainda após a morte, lançar-nos no inferno. Em nome de Jesus eu te peço, Senhor, ajuda-nos. Ajuda-nos em nome de Jesus Cristo. Venha arrebatar o nosso coração para ti, a nossa mente ser como a mente de Cristo Jesus. Que os deuses dentro de nós e fora de nós sejam destruídos em nome de Jesus, a fim de que o teu altar em nós seja cada vez mais fortalecido, seja cada vez mais cintuoso, não do lado de fora, Deus, mas do lado de dentro. Perdoa as nossas falhas e nos ajude, em nome de Jesus Cristo. Que o Senhor nos abençoe. Até a próxima, A gente vai ter escola dominical pela igreja, No domingo, 10h30 da manhã. Hoje o culto, à noite a gente vai transmitir, ainda não sei se eu vou conseguir transmitir pelo YouTube, mas a gente vai transmitir também o culto da noite às 7h30. Que Deus nos abençoe, paz e bem. Até a próxima. Tchau, tchau.